Boa tarde, gente. Eu sempre fui um aluno CDF. Tirava C, D e F. A, nem pensar. B, nem no blefe. Cada nota que saía me rendia um tabefe. Ai, como eu sofria dentro de uma sala de aula. Lembro que ali a vida não valia a pena. Me sentia miserável, aprisionado numa jaula. Fui assim intitulado como o garoto problema. Me chamavam de maturo, me diziam tanta asneira. Já pensou no seu futuro? Qual vai ser sua carreira? Enquanto eu só queria ser feliz, mas sem saber o valor da vida, como queriam que eu soubesse o valor de X? Comecei a ler livros, mas a lição eu não fazia. Escutava os racionais, mas não o que a professora dizia. Reprovei em matemática, passei raspando em geografia, e só começava o meu ensino depois que o sino batia. Foi num samba belo dia que a magia aconteceu. Foi hip hop hipnotizado que eu descobri quem era eu. Nem Nietzsche, nem Platão, nem Sócrates, nem Galileu, encontrei ali respostas que a escola nunca me deu. Descobri a minha ânsia insaciável por conteúdo, conteúdo que o sistema de ensino assassina. Mergulhei no meu estudo, sem caneta ou canudo, sem deixar o bater do sino alterar a minha sina. Admito sem remorso, passei de ano na cola, e a maior parte do que sei, aprendi fora da escola. Meus professores foram a vida, os meus amigos da bola, o Biguel, o Gabriel, o Noel Rosa, o Cartola. Foram os livros, o Pessoa, o Paulinho da viola, o Zeca Pagodinho e um radinho mequetrefe. Foi o Tupac e o Dorival, o Mano Brown e o Mos Def. Deve ser talvez por isso que eu seja tão CDF. Obrigado. Valeu, gente, boa tarde. Meu nome é Fábio Braza, sou músico, poeta, rapper. E desde que eu escolhi fazer aquilo que eu amo, muita coisa surpreendente tem acontecido na minha vida. Eu já tive músicas minhas grafitadas pelas ruas, e eu já tive um poema meu publicado no Museu da Língua Portuguesa. Eu já vi um deputado recitar o meu poema na Câmara dos Deputados, e também poemas meus sendo debatidos por todo o Brasil. E para mim isso é muito gratificante, mas também muito surpreendente, porque eu sempre fui um péssimo aluno. Como que de péssimo aluno eu consigo inspirar hoje as pessoas a estudarem? Que é muito irônico para mim. E eu gostaria de ler aqui a mensagem de um dos fãs que eu recebi na minha página, e eu tenho recebido muito esse tipo de mensagem. Ele diz o seguinte: até pouco tempo atrás eu odiava ler, não pegava nem meus livros didáticos, quanto mais outros livros para ler, mas depois que eu comecei a te seguir, eu fui vendo que não há nada melhor do que o conhecimento, e agora eu até escrevo frases, comecei a ler livros, estou mudando meu rendimento escolar, tudo graças a você. Obrigado por me fazer entender, mesmo que indiretamente, o quão maneiro é o conhecimento. Então, eu vou tentar explicar hoje um pouco para vocês essa transformação, como que de um péssimo aluno eu virei um CDF naquilo que eu faço. Enfim, eu acho que todos nós nascemos para estudar. Eu falava para minha mãe, poxa, não tem nada que eu goste na escola, se eu não for jogador de futebol eu estou ferrado. Poxa, eu não nasci para estudar. Mas eu descobri que todos nós nascemos para estudar, basta você encontrar o seu porquê, aquilo que você ama. Porque quem tem um porquê na vida pode suportar qualquer como. E eu vou contar aqui 3 coisas na minha vida que me fizeram encontrar o meu porquê. A primeira, a minha família. Porque apesar de ser um mau estudante, eu tive uma família que me deu muito amor e me ensinou valores fundamentais. Então eu acho que o mais importante na vida é você ser alguém de caráter. Eu era um mau aluno, mas eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga. Sempre respeitei as pessoas, fui um cara honesto. Eu acho que a primeira coisa que eu posso falar para vocês é: certifiquem-se de que vocês têm um caráter. Isso é o mais importante na sua vida. Você pode ter as melhores notas da sua sala, ser o cara mais rico do mundo. Se você não tiver caráter, você não é ninguém. Porque o verdadeiro valor de um homem se mede pelo seu caráter. Então, primeiro, minha família, que me deu a base moral. Minha mãe está ali, obrigado, viu?
Segundo, o meu avô. Meu avô, ele era poeta, Ronaldo Azeredo, poeta concreto. E desde pequeno eu via meu avô lendo livros e eu achava legal. E o jovem precisa dessa referência. Meu avô lia aqueles livros grandes, eu via ele na poltrona lendo, e eu achava legal, e ele me contava aquelas histórias, eu queria saber. Hoje os jovens veem os mais velhos fumando, um baseado, acha descolado. Eu via meu avô lendo livro, eu achava aquilo descolado, eu achava aquilo legal. Então o meu avô, ele despertou em mim a paixão pelos livros. Tem até um fato curioso que com 5 anos, no recreio da minha escola, eu estava lendo Machado de Assis, livro de capa grossa, Dom Casmurro. A professora chamou minha mãe na escola e falou: está fazendo lavagem cerebral no seu filho? Não, por quê? Está lendo Machado de Assis no recreio? Mas é porque era o livro do meu avô, e eu queria ler, eu queria ser que nem ele. Então o meu avô, ele despertou em mim a vontade de ler livros pelo samba, o amor pelo samba, porque ele amava samba, e pela poesia. Ele foi a minha base intelectual. Tem até um poeminha que eu fiz sobre isso, que diz o seguinte: do conhecimento provo, não me privo, me torno mais livre a cada livro, me livro do pensamento mais fútil, da cultura inútil que não passa pelo crivo, por isso escrevo, que é para não ser escravo, por isso degusto Augusto e desbravo Olavo Bilac, sente o baque, viola, tabaque, homem, moleque, samba e rap, cartola e Tupac. Busco o novo em meio à névoa da banalidade, tenho ao meu favor a curiosidade, na poesia encontro ideias novas, das trevas às trovas, antes preso, hoje prosas. Por discordar desse estado é que eu estudo, por discordar deste modo é que eu mudo, ao gosto de Augusto de Campos, Ronaldo Azeredo, sem média, sem mídia, sem moda, sem medo. Isso aí, então a minha vida, valeu. Graças ao meu avô eu comecei a estudar, comecei a ler livros, comecei a escrever poesia, comecei a escutar samba, aprender a tocar cavaquinho. Então, ainda que eu era um mau aluno, eu estava estudando fora da escola. E ali eu descobri o quão da hora é aprender. Quanto mais você aprende, mais busca conhecimento, o mundo se torna maior, as possibilidades, você descobre não só quem você quer ser, mas quem você pode ser. E ali foi um caminho sem volta para mim. Então, segunda coisa que mudou a minha vida foi meu avô, que foi a minha base intelectual. E a terceira foi a minha convivência com pessoas de outras classes sociais, porque eu vim de classe média alta, mas graças ao futebol e à música, eu tive a oportunidade de conviver intimamente com pessoas de outras classes sociais quando pequeno. E eu jogava na divisão de base do Palmeiras, e ali pela primeira vez, foi um choque social para mim. Eu me perguntava, por que eu tenho e eles não têm? Por quê? Eu comecei a perceber essas injustiças sociais, e eu comecei a formar uma consciência social ali. Ali eu comecei a questionar vários comportamentos meus, pensar, poxa, eu sou mimado, eu preciso melhorar isso, eu não dou valor à minha escola, eu sou um péssimo estudante, tem aluno aqui, tem jogadores aqui, que dariam tudo para ter a vida que eu tenho, eu não estou dando valor para isso. Ali eu comecei a me questionar, porque quando eu falei no começo da palestra, se eu não fosse jogador de futebol estava ferrado, é mentira, porque eu tinha minha família, mas muitas daquelas pessoas sim, era verdade. Então ali eu comecei a criar essa consciência social que me aproximou do rap, porque o rap era o jornal falado daqueles meus amigos, eu entendia a vida deles através do rap, eu conseguia falar a língua deles através do rap, e aí que eu me apaixonei pelo rap, ali que eu formei o Brasa Político, que hoje eu me envolvo muito em assuntos políticos, de questões sociais. A partir dali eu comecei a amadurecer isso, e também amadureci o Fábio Brasa, que quer mudar o mundo, porque eu vi aquela injustiça e falei, eu preciso fazer algo para ajudar, ainda mais eu que vim de uma classe boa, tenho escola boa, eu tenho um dever moral maior de ajudar, eu preciso fazer algo. Foi na rima que eu encontrei, mas eu acredito que todos nós temos esse porquê. Então eu fui descobrindo o meu porquê através dessas 3 coisas, minha família, minha base moral, meu avô, minha base intelectual, e a minha convivência com pessoas de outras classes sociais, que formou minha consciência social. E o futebol deu frutos, porque graças ao futebol ganhei bolsa de estudo para os Estados Unidos, para uma universidade lá, me formei lá,
e as minhas notas foram boas. Eu me graduei só com A e B. Interessante, que orgulho, né, mãe? Péssimo aluno, de repente me graduei só tirando A e tirando B, porque ali eu tinha amadurecido, eu tinha encontrado o porquê. Eu sabia o que eu queria da minha vida. Eu estava estudando não para tirar uma nota boa, eu estava estudando porque eu queria aprender. E eu acho que quando a gente é pequeno, a gente vai para a escola porque o pai quer, então a gente age por obediência ou por medo. Mas você não é livre quando você age por obediência ou medo. Você só é livre quando você age por escolha pessoal. Então, toda vez que vocês levantarem para fazer algo, seja estudar, seja qualquer coisa, vocês têm que saber que vocês estão fazendo isso porque vocês querem. Aí vocês vão ser livres, e a única chance que você tem de ser feliz e de gostar daquilo que você faz. Então, a partir dali eu comecei a gostar do que eu fazia. Eu descobri o meu porquê na vida. Para concluir, eu acho que todos nós temos um porquê na vida, e a pergunta que eu deixo é: qual é o porquê de vocês? Encontre esse porquê, que eu chamo de utopia. Mas para que serve a utopia? Já diz o poeta que a utopia é que nem o sol no horizonte. Quanto mais você caminha em direção a ele, mais perto você pensa que você está chegando, mas você nunca vai chegar. Ué, então para que serve? Para isso, horas, para caminhar. Então caminhe, mas não tenha pressa de encontrar o seu porquê, pois como já diz o poeta também, caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar. Então só vai encontrar o seu caminho quem caminha. Caminhe, e quanto mais você caminhar em direção a esse porquê, você vai começar a se tornar um ser humano melhor, e consequentemente transformar o mundo ao seu redor num lugar melhor. Ah, mas você é muito utópico, Fábio. Pois é, mas o Martin Luther King também era utópico, o Gandhi também era. Quando o Martin Luther King falou, eu tenho um sonho, ele estava sendo utópico. Ele não falou, eu tenho um plano, não, eu tenho um sonho. O Gandhi falou, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então ele viu uma mudança primeiro, para depois ele conseguir ser. Eles não conseguiram atingir a utopia deles, eles morreram antes disso. Mas o que seria do mundo sem o Martin Luther King, sem o Mahatma Gandhi? Então encontre o seu porquê, mas tem que ser um porquê que te faça alguém melhor. Quero ser rico, não, isso não vai te fazer feliz, não vai te fazer um ser humano melhor. Tem que ser o porquê que se divida com as pessoas. Não há nada mais prazeroso, não há maior recompensa na vida que dividir com as pessoas, que nesse momento aqui. Então encontre o seu porquê que alimente a sua alma, não o seu ego. Caminhe por esse porquê e nunca deixe de sonhar, senão você para de caminhar, certo? Queria finalizar cantando uma música minha, então, chama Meus Heróis, e eu falo sobre utopia e um pouco do que eu falei aqui. Desde os 11 anos eu queria ser um mártir. Eu não tinha planos, tinha sonhos como Martin. Queria ser grande, Bob Gandhi, Rosa Parks, espalhar ideias perigosas tipo Marx. Não quis ser destaque da novela do Projac. Queria ser big como Big e o Tupac. Jamais igual às Farc, sou mais Joana Dark. Rico? Não, queria ser Chico Buarque. Tem que pensar mais em dinheiro, meu pai dizia. Ser menos idealista, minha mãe falava. Mesmo sabendo que esse sonho era utopia, era essa utopia que me alimentava e me fazia caminhar em prol de um bem maior. E quanto mais eu caminhava, o sol se fez maior. Fiz o que podia para transformar meu redor, e a cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, cada dia me tornava um ser humano melhor. Nelson Mandela. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. E se não fosse a utopia, o que seria de nós? Não haveria nem Mandela, nem Du Bois. Desde menino, quando imagino meu destino, não vejo dinheiro, vejo primeiro uma linda utopia, talvez a mesma que via esse Sidônio brasileiro, Antônio Conselheiro. Eu acredito em sonhos e não em duendes. Eu acredito em João Cândido, Zumbi e Chico Mendes. Sem utopia, a vida não valia a pena não, e a luta não passaria de encenação. Irmão, dá pra calcular o que seria desse mundo sem Jesus ou Teresa de Calcutá? Por vezes esqueci nada assim, esqueci a letra. Einstein, Darwin, Duchamp, Chaplin, Da Vinci, inspirações para gerações seguintes. Aristóteles, Platão, Copérnico, Galileu, e por que não você e eu?
e me fazia caminhar em prol de um bem maior. E quanto mais eu caminhava, o sol se fez maior. Fiz o que podia para transformar meu redor. E a cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, a cada dia eu penso, a cada dia eu passo, a cada dia eu posso, a cada dia eu faço, a cada dia eu venço. A cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia me torno um ser humano melhor. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. E se não fosse a utopia, o que seria de nós? Não haveria nem Mandela, nem Du Bois. A cada dia. Obrigado.